Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente para ouvir a palavra do Senhor, para estar com Ele, para aprender mais dele, estar mais com Ele. Vamos ler, vamos orar para ler a primeira parte e depois a segunda parte. Em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Pai Todo-Poderoso, maravilhoso és Tu, grandioso és Tu, Tu podes todas as coisas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para te ouvir. Fala conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos ensina a estar mais e mais contigo. Nos dá sabedoria e entendimento na tua palavra, meu Pai. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus, Pai. Vamos ler. Hoje nós vamos começar aqui, com Mateus, capítulo 16, o versículo 24 ao 27. Aí depois nós vamos até o livro de Isaías. Então vamos começar. Mateus 16, capítulo 24 até o 27. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro. Chegando eles, os cobradores. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas. E disseram: vosso mestre não paga as dracmas? Eles perguntaram se Jesus não pagava os tributos, impostos, essas coisas. Porque Jesus era de fora, não morava ali. Mas mesmo assim eles queriam dinheiro. Olha só como esse povo era. E hoje também não está diferente. Só Jesus na causa. O 25. E disse ele: sim. Entrando em casa, ele chegou lá na casa onde ele morava, que Jesus estava lá. Jesus se antecipou, Jesus chegou para ele e perguntou exatamente o que ele tinha passado na rua com ele. Aqui mostra para nós como Jesus sabe todas as coisas. Por isso não adianta querer esconder, porque perante Deus nada fica oculto. Tudo é visto, tudo tudo ele vê. Porque aqui, você vê, o Pedro estava lá e passou por essa cobrança aqui. Os moços lá, do Cafarnaum, lá, os cobradores, chegaram até ele e cobraram, né? Aí ele falou que o Senhor Jesus paga. Aí ele chegou na casa, aí Jesus falou a mesma coisa para ele, perguntou para ele, olha só. Entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Os filhos da casa ou os filhos de fora? Os que não eram da cidade, que eram de fora. Eles cobravam de quem? Aí o Pedro deu a resposta. 26. Disse-lhe Pedro: dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres. Disse-lhe Pedro: dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Logo estão livres os filhos. Disse que ele livraria, e como ele livrou Pedro e ele. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui mostra para nós que perante Deus não há nada que não será feito. Basta nós buscá-lo, conhecê-lo, participar e andar com ele no caminho. Como diz que o Enoque era, um homem que andava com Deus. Devemos ser os mesmos. Devemos fazer o mesmo, andar com Jesus, para nos conhecer, estarmos com Ele e termos todas essas regalias que Pedro tinha. Pedro passou momentos difíceis, mas tinha mais momentos fáceis que difíceis, porque o jugo do Senhor é mais leve, o nosso que é pesado, o dele. Ele tira de nós e se torna mais leve. Glória a Deus, meus irmãos. E disse-lhe Pedro: dos alheios, e disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, tanto os alheios, tanto de fora, que não eram
do mundo dele lá, como também os que eram de fora também. Todos eram livres, porque o próprio Jesus fala aqui, ó. Logo estão livres os filhos, todos. 27. Mas, para que os não escandalizem, não escandalizemos, para que eles não fizessem maldade com eles, né? Vai ao mar, o Pedro, né? Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. O estáter era mais valioso que a dracma. O estáter, o valor era maior. Aí ele foi lá, e a obediência também entra aqui. Obediente o Pedro. Foi lá e fez o que Jesus mandou. Lançou o anzol na água. Anzol, não era para ele pôr nada. Ele falou, lança o anzol. Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma, pega e dá por mim e por ti. Vai lá e paga por mim e por ti. Imposto de nós dois. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui prova quem é o Senhor Jesus para nós. Que Ele quer o melhor para nós e quer tudo para nós e sabe todas as coisas. Em nome de Jesus, meus irmãos. Porque o Senhor Jesus é o que sabe de todas as coisas. Porque aqui, agora nós vamos ler Isaías 45. Aqui vamos ler daqui nós vamos ler do 4. Do 2 nós vamos ler até onde nós achar melhor, tá bom? Nós achar bom para nós, vamos ler. O 45. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, que era um soldado ungido de Deus, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Preste atenção no que ele está falando. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, ele irá na frente. Endireitarei os caminhos. Tudo que estiver torto, ele vai endireitar, ele vai botar no lugar. Quebrarei as portas para você passar. De bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse é um Deus que eu creio. E que todos nós devemos buscá-lo, crer e procurar conhecê-lo de verdade. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que cremos e devemos buscar. Porque Ele nos conhece, Ele sabe todas as coisas que você viu lá, Jesus falando para Pedro exatamente o que Pedro havia acontecido com Pedro, o tempo que estava lá fora. Aí Jesus chegou, ele chegou na casa, entrou na casa, Jesus já foi para ele e falou, como quem diz, eu estava lá com você, eu vi o que aconteceu contigo lá. Eis-me aqui, que é o mesmo que está aqui, ó. Eu irei diante de ti, irei na tua frente, endireitarei os caminhos, se estiver torto eu vou tirar, quebrarei as portas de bronze, não importa o tamanho da porta, do que ela é feita, eu derrubarei, eu quebrarei.
e despedaçarei os ferros de ferro. Despedaço o ferro. Não existe nada que fique na minha frente. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste em teu sobrenome. Eu puste o teu sobrenome, botou um sobrenome nele, ainda que não me conheces. Ainda não conhecendo ele faz tudo isso. O que Jesus fez lá com Pedro, Deus faz mesmo para aquele que ele não conhece. Imagina se buscar e conviver com ele, né? Estar de coração, como estamos vivendo, ele sabe de todas as coisas. Na presença dele é melhor estar, para tudo ir bem, saúde, bom ânimo, trabalho, dívidas pagar, porque a sabedoria vem dele. Jesus quer o melhor para nós todos. Essa é a razão da sua vida, que deu a sua vida pela nossa, para nós chegar a ele. Glória a Deus, meus irmãos. Esse é o Senhor Deus. E mais os 5 aqui vamos ler. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não existe outro Deus. O outro Deus que existe é a coisa do diabo. Não há Deus. Eu te cingirei. Não há deuses. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saibas desde o nascimento do sol, desde o poente que fora de mim, não há outro, não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, destas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, produza-se salvação e justiça, frutifiquei juntamente, eu, o Senhor, as criei. Tá vendo? Então leia o Isaías 45, que é o Isaías que Jesus leu lá em Nazaré e foi expulso de lá. Foi lá que começou. O povo não aceitou ele porque ele falou a verdade. E ele estava ajudando, tentando livrar eles daquele mal que eles viviam. E eles não quiseram. Expulsaram ele de lá, ele saiu e não voltou mais. Então aqui está, ó, o 8. Destilai vós, céus, dessas alturas, as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza-se salvação e justiça, frutifique juntamente, eu, o Senhor, as criei. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos até Ele, buscar Ele para nos livrar, para nos sair das situações difíceis, meus irmãos. Vamos buscá-lo para sermos salvos de todas essas situações difíceis que temos enfrentado. Só em comunhão com o Senhor nós somos salvos. Como diz a salvação, ela vem com tudo, ela vem com a ajuda, com a sabedoria, com a saúde. Ela vem com tudo, porque ele diz em Mateus, ele diz a palavra, buscai o reino, que as outras coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentar o que for necessário na sua vida. Só basta buscá-lo, conhecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Glória a Deus, meus irmãos. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Todo poder e força é dele. Nós somos pó, um grão de areia em frente ao oceano. Mas mesmo assim, nos amando do jeito que Ele nos ama, nos deste Jesus para nos ajudar. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos lá, e o seu divino Espírito Santo,
o nosso Espírito, que é conosco em comunhão com Ele, o Espírito Santo, que faz morada em todos nós. Basta buscá-lo e querer estar com Ele. Em o nome do Senhor Jesus, vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado por mais essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito com os meus irmãos na fé e suas famílias, e meus irmãos de sangue e suas famílias, e meus amigos e todos que o Senhor conhece, toda a nossa parentela, que estão sobre as suas asas, meu Pai, que estão embaixo do teu poder e da tua glória, meu Pai. Em o nome de Jesus, guarda-os, Pai, proteja-os, livra eles do mal, meu Pai. Visita, meu Pai, para que eles possam te conhecer, para que eles possam estar contigo de coração e alma, te buscar, meu Pai, te amar e te adorar, meu Pai. Em o nome de Jesus, te conhecer, para viver contigo hoje, aqui e amanhã na eternidade, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que está doente, que seja curado, aquele que está preso, que tem em prisões de vício, seja qual for, em o nome do Senhor Jesus, que seja liberto agora. Aquele que está enfrentando situações difíceis, que seja livrado de todo mal, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que todo seja arrancado, que todo o mal que o Satanás quer para eles, em o nome do Senhor Jesus, é quebrado, destruído, queimado agora. Em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor diz que o Senhor está na frente de nós. E o Senhor conserta o caminho, Pai. E que assim seja na vida de todos os meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande és Tu, poderoso és Tu, maravilhoso és Tu. Senhor, Senhor és Tu. Tu és grande, imenso, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nos livra de todo mal, nos livra de todas as tentações que venham para nos destruir, que sejam derribadas a partir de agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.